Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série de estudos dos domingos pela manhã, Guia Fácil para Entender Apocalipse. Estamos no capítulo 2, obviamente que já dissemos que os capítulos 1, 2 e 3 correspondem ao período chamado a Era da Igreja, que é o período que nós estamos vivenciando. E estamos no capítulo 2, onde já vimos 3 igrejas. Hoje vamos ver mais uma, a última do capítulo 2, que é Tiatira. E como sempre na introdução, nós dizemos claramente, fazemos um comparativo de quando você, por exemplo, mudou para algum irmão, saiu de uma comunidade, de uma cidade, de um bairro, e foi para outro bairro, né, e teve que buscar uma igreja para congregar. Obviamente que quem já experienciou isso sabe da dificuldade de examinar e avaliar uma igreja e um ministério. Porque, às vezes, uma igreja grande pode abrigar uma congregação desorientada, enquanto uma igreja pequena, sem grande expressão, pode pertencer a congregações vigorosas na sua marcha para o Senhor. Então, uma igreja, na nossa ótica, pode parecer rica, né? Mas pode ser pobre aos olhos de Deus. Enquanto uma igreja pobre pode, na verdade, ser rica para o Senhor. Nós olhamos como uma igreja, comunidade pobre, mas ela pode ser rica. Por quê? Porque somente Jesus, o cabeça da igreja, ele é capaz de sondar cada congregação da maneira exata e saber qual é a sua verdadeira situação. Por quê? Porque ele vê os elementos interiores, ele não olha para a aparência, né? E nessas mensagens às 7 igrejas ali da Ásia Menor, já estamos na 4ª, o Senhor, ele apresenta a cada congregação uma radiografia do estágio em que ela está. Mas o desejo do Senhor é que todas as igrejas, em todas as gerações, leiam as mensagens do capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, a fim de sermos beneficiados por elas. A instrução é colocada no plural igrejas. E o Senhor também, em todas as cartas às igrejas, ele fala a nós, eu e você, como indivíduos, como membros da comunidade dos salvos. E é nesse ponto que a gente entra em cena quando Jesus diz, olha, quem tem ouvidos, ouça. As igrejas, elas são constituídas de indivíduos, como eu e você, que definem a vida espiritual da congregação. Então, ouvir essas mensagens, né, a gente deve ter uma convicção de que não é somente ouvir, mas também aplicar a nossa vida examinando o nosso coração. A igreja de Tiatira é tida como uma igreja corrupta. Ela se encontra, o texto, a carta que é enviada a ela, capítulo 2, versículos 18 a 29. Eu não vou ler esse texto todo agora, mas vou sugerir que você leia, porque nós vamos ler à medida que nós formos discorrendo a mensagem. Tá certo? Que o Senhor nosso Deus aplique, portanto, a palavra lida no meu coração, no seu coração, de forma que o Espírito Santo tenha acesso pleno ao nosso ser para nos transformar e nos moldar ao padrão de excelência. Amém? Essa carta é a carta com a mensagem mais longa, tá? E a igreja que recebeu é a menor igreja de todas as igrejas. Tiatira era uma cidade militar e também era um centro comercial com vários sindicatos, várias associações de profissionais. E em todo lugar onde existiam esses sindicatos, essas associações, quase sempre havia também idolatria, imoralidade, que são os dois grandes inimigos da igreja primitiva e também da igreja na nossa atualidade. E a cidade de Tiatira, ela se orgulhava de ter um templo especial que era dedicado a Apolo, Deus Sol, o que explica por que o Senhor Jesus se apresenta como Filho de Deus, a única vez que esse título aqui é usado em Apocalipse, Filho de Deus. E João, ele teve que transmitir uma mensagem de advertência e de julgamento severo a essa congregação, o que vai explicar a descrição dos olhos e dos pés do Senhor no versículo 18, que diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira descreve, assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente, outras versões diz latão reluzente.
Qual é a parte de aprovação dessa igreja? O versículo 19 tem uma aprovação. Jesus diz: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Então o que a gente enxerga? Os cristãos ali de Tiatira eram extremamente ocupados, exerciam ministérios sacrificiais por outras pessoas. Suas obras cresciam e eram caracterizadas por fé, amor e paciência, de modo que a igreja não realizava apenas atividades religiosas. Ela não estava tão somente envolvida no ativismo, embora houvesse ativismo. Ok? Então, nesse contexto, o Senhor aprova a igreja pela missão, né, de fé, de amor e paciência que ela exercia. Mas os versículos 20 a 23 têm uma acusação. Diz assim, ó: no entanto, tenho contra ti o fato de que você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Sempre há uma oportunidade. Versículo 23. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Então, infelizmente, o Senhor encontrou ali em Tiatira várias coisas para trazer à luz e também condenar, né, a congregação de Tiatira. Não há amor ou trabalho sacrificial que compense a tolerância do mal. A igreja, ela permitia que uma falsa profetisa influenciasse as pessoas e as levasse a fazer concessões indevidas. Agora, dentro do contexto teológico, é pouco provável que essa mulher se chamasse de fato Jezabel, uma vez que não seria dado um nome tão infame a alguém, né? E trata-se antes de um nome simbólico. Jezabel foi uma rainha idólatra, né, que estimulou Israel a acrescentar a adoração a Baal às suas cerimônias religiosas. A gente vê isso em 1 Reis, capítulos 16 a 19. Lá na narrativa também encontramos o profeta Elias. E os ensinamentos sedutores de Jezabel, eles eram semelhantes, diz o texto, tanto aqui a gente percebe, como no versículo 14 do capítulo 2, né? Doutrina de Balaão, que o Senhor condenou na igreja de Pérgamo. E ela ensinava os cristãos ali de Tiatira a conciliar o evangelho com a religião romana e com as práticas dos sindicatos, das associações, a fim de que não perdessem nem o emprego, nem a vida, né? Uma igreja com o pé no céu, mas o pé maior e o seu todo no mundo, na dimensão do mundo. É interessante fazer um contraste, amados, entre a igreja de Éfeso e a igreja de Tiatira. A igreja de Éfeso, ela enfraquecia no amor e continuava, no entanto, julgando fielmente os falsos mestres. A congregação de Tiatira fazia o contrário. Crescia em amor, mas se mostrava tolerante em relação às falsas doutrinas. Então, esses dois extremos, na verdade, eles devem ser evitados dentro da igreja. O equilíbrio bíblico é dizer a verdade em amor, como diz Efésios 4,15. Tanto a vida doutrinária sem amor, quanto a concordância ou engano com amor, são detestáveis diante de Deus. A igreja de Tiatira, ela não apenas tolerava o mal, como também ela se mostrava orgulhosa e não se permitia, não tinha desejo, não tinha forças para mudar de atitude. Tem muita gente assim dentro da igreja, tá? O Senhor deu à falsa profetisa um tempo para se arrepender. Deus tem dado tempo a muitos irmãos que estão dentro das comunidades. Essa profetisa, juntamente com o seu sistema e com as pessoas que ali estavam em Tiatira, né, se recusaram. Muita gente hoje tem que se recusar. Agora, o Senhor dá aos seguidores dessa mulher a oportunidade de voltar atrás, como tem dado hoje à igreja. Os seus olhos de fogo, né, os olhos do Senhor de toda a terra, prescrutam os pensamentos, as motivações, e o julgamento do Senhor Jesus sempre será perfeito. Na verdade,
O Senhor ameaça usar a congregação de Tiatira como exemplo a todas as igrejas, a fim de que não tolerem o mal. E aí, Jezabel e seus filhos, ou seja, seus seguidores, seriam sentenciados à tribulação e à morte. A idolatria, amados, e a concordância com o engano são tratados na Bíblia como prostituição, infidelidade aos votos matrimoniais. Tá? Oséias capítulo 9, versículo 1 a seguir, trata dessa narrativa, assim como também Jeremias capítulo 3. Então, a cama do pecado de Jezabel se tornaria uma cama de enfermidade. O termo traduzido por matarei aqui nesse texto indica morte por pestilência, por um adoecimento. E Deus julgaria assim a falsa profetisa e seus seguidores de uma vez por todas. E há uma admoestação nos versículos 24 a 29 que vamos ler, né? Uma advertência clara que diz assim, ó, versículos 24 a 29. Todavia os demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Então somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade entre as nações. Ele as governará com vara de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então, nem todos na congregação eram infiéis ao Senhor. E ele tem uma palavra especial aos cristãos consagrados. Haviam permanecido afastados das doutrinas falsas, das práticas transigentes de Jezabel e de seus seguidores, né? Daquilo que Cristo condena como coisas profundas de Satanás. E o Senhor não faz qualquer exigência específica, apenas pede que eles se mantenham firmes em sua resistência ao mal. A expressão até que eu venha se refere à volta de Cristo para buscar o seu povo. A ocasião em que ele nos recompensará por nossa fidelidade. Então, essa é a primeira vez em Apocalipse que se faz menção à volta de Cristo para buscar a igreja. Tá? É um acontecimento que a gente costuma chamar de quê? De arrebatamento. Tá? Embora Apocalipse 1,7 traga uma referência à volta de Cristo à Terra para julgar, derrotar os inimigos e estabelecer seu reino, aqui no contexto de Tiatira é buscar a sua igreja. Tá? Os cristãos de Tiatira, eles receberam a promessa de autoridade sobre nações, provavelmente uma referência ao fato de que o povo de Deus vai viver e reinar com Cristo no período do milênio. Apocalipse 20, versículo 4, trata disso. Então, quando o Senhor estabelecer seu reino na terra, será um reino de retidão e de justiça perfeitas. Ele vai governar com vara de ferro, como diz o Salmo 2, verso 8 e 9. Então, concluindo, as mensagens a essas 4 primeiras igrejas que vimos, elas nos permitem vislumbrar os perigos que ainda existem para o povo de Deus nessa geração. E aí, como Éfeso, a gente pode ser zeloso e ortodoxo, mas ao mesmo tempo perder a devoção a Cristo. Ou como Tiatira, nosso amor talvez esteja crescendo, mas ainda assim nos falta o tipo de discernimento necessário para manter a igreja pura. Como Pérgamo e Tiatira, a gente pode tolerar o mal, entristecer o Senhor e atrair sobre nós seu julgamento. Precisamos ter cuidado. Será que teríamos escolhido Esmirna como a igreja mais espiritual dessas 4? Eu creio que na nossa ótica não, só que o Senhor Jesus escolheu. A gente não deve julgar o povo de Deus de acordo com os nossos parâmetros que geralmente são errados, pois somente o Senhor vê o coração. Né? Então, a exortação do Senhor a essas igrejas, com exceção a Esmirna, é arrependam-se, mudem de ideia. Não são apenas pecadores perdidos que precisam se arrepender. Cristãos desobedientes também precisam mudar o seu rumo, o seu caminho. Sem arrependimento e sem tratar do pecado na nossa vida e nas comunidades, na igreja do Senhor, o Senhor poderá nos julgar, né? E remover nosso candeeiro, como diz no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 5. Então, como é triste quando a congregação abandona a fé de forma gradativa e perde a capacidade de testemunhar de Cristo. Quem tem ouvidos, amados, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fiquem com Deus.